Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cristina e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que é a coleta e o transporte dos resíduos. Bom, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento da frota de veículos de coleta de resíduos sólidos urbanos. Então nós vamos fazer o dimensionamento desses veículos coletores de resíduos que estão aí espalhados pelo município, ok? Bom, o serviço de coleta, ele deve considerar o dimensionamento da frota de veículos, né, que vai fazer essa remoção desse material que é descartado aí pelas nossas residências, pelos comércios, universidades, indústrias, pelos equipamentos, pelo quadro de colaboradores, né, para desenvolvimento dessas atividades. A gente tem que levar em consideração um aspecto muito importante, que é a regularidade desses serviços, para evitar o acúmulo desse tipo de material, que é indesejável, que tem aí uma característica de decomposição significativa, e os horários da coleta, né? Esses horários de coleta são extremamente importantes. Imagine uma cidade grande como São Paulo, por exemplo, na qual a gente está aí no momento de pico de trânsito, tem um veículo coletor de resíduos. Esse material vai ficar ali por muito tempo e esse veículo vai ficar parado também e não vai ter ali a sua atividade desempenhada com sucesso. Os itinerários também são aspectos relevantes que precisam ser considerados, bem como o ponto da destinação final desses resíduos. E tudo isso tem que ser dimensionado em função da quantidade de resíduos que são gerados aí na nossa cidade, ok? Lembrando que os resíduos sólidos municipais são de responsabilidade do município. Bom, para isso a gente tem uma fórmula para fazer esse dimensionamento, esse planejamento. O dimensionamento da frota de veículos, ele é dado por três partes, basicamente. O tempo total de percurso para a coleta, o tempo de percurso entre a garagem e o setor e o retorno do veículo, ok? E o tempo de ida e volta ao local de destinação final para descarga, né, dos resíduos que estão aí dentro desses veículos, que vai considerar o tempo de ida e volta, multiplicado pelo número de viagens necessárias para a descarga desse material, ok? Então, nós vamos ver aqui nessa formulação, né, matemática, em que o número de veículos é dado por essa fórmula. Vamos ver o que significa cada um desses indicadores aqui, desses parâmetros. Então, NS é o número de caminhões necessários para atender um determinado setor. J é o número de horas, que é a duração útil da jornada de trabalho. O L corresponde à extensão total das vias, né, que pelo setor que a gente vai determinar aí o número de veículos necessários. A gente tem aqui a velocidade média de coleta. Nós temos aqui o DG, que corresponde à distância entre a garagem e o setor de coleta. Nós temos aqui a velocidade média de transporte, que é da garagem até o setor e do setor até a descarga, onde a gente vai descarregar aí os resíduos. O D, que significa a distância entre o setor de coleta e o ponto de descarga. O Q é a quantidade de lixo que deve ser coletada no setor. E o C, que é a capacidade dos veículos, né? Porque o veículo ele tem uma limitação, então tem uma quantidade limitada de resíduos que podem ser armazenados, que no caso aqui a gente considera um valor em torno de 70%. Vamos fazer um exercício de aplicação que não tem nada melhor do que a gente aplicar essas fórmulas com base num exercício. Vamos ver aqui, ó. A cidade de Delfim Moreira está localizada no estado de Minas Gerais e ela é subdividida em 3 setores de coleta, setor 1, 2 e 3, que representam regiões homogêneas em termos de geração de resíduo per capita e uso e ocupação de solo. O setor 1 e 2 são áreas residenciais. O setor 3 é uma área comercial. A coleta no setor 1 e 2 é diurna e alternada. Diurna e alternada. Importante essa informação, hein? No setor 3, ela é noturna e diária. No setor 1, coleta-se 90% do resíduo gerado. Somente 90% é coletado, o resto permanece lá descartado inadequadamente. No setor 2, coleta-se 60%. E no setor 3, coleta-se 100%. No setor 3, além dos resíduos de geração per capita, como acontece nos outros
setores, a gente tem uma geração adicional de 2 toneladas por dia de resíduos comerciais, que também é de responsabilidade da prefeitura. Lembrando que existem grandes geradores que têm a responsabilidade de coletar esse tipo de material. Mas aqui no exercício está dizendo que esses resíduos comerciais pertencem à prefeitura. Bom, vamos ver aqui os principais dados. Nós temos aqui o setor 1, que tem essa população atendida, o setor 2, que tem essa outra população atendida, e o setor 3, essa população atendida. A gente tem aqui que a distância, a extensão das vias de coleta do setor 1 é de 8 km, do setor 2 é de 11 km e do setor 3 é de 6 km. Eu tenho aqui que a produção per capita é de 1 kg habitante por dia. A distância da garagem ao setor de coleta foi dada aqui também para cada um dos setores, e a gente vai utilizar esses parâmetros lá naquela formulação matemática. E nós temos aqui o dado da distância do setor à estação de transbordo, onde o material vai ser armazenado para depois ser encaminhado ao aterro sanitário, ok? Então foram dadas aqui todas essas distâncias para cada um dos 3 setores. A velocidade média de coleta é 4 km por hora e a do transporte do veículo 30 km por hora. A duração da jornada, 7 horas, e a capacidade do caminhão é de 10 metros cúbicos, usando 70% dessa capacidade, ok? O peso específico do lixo compactado é de 600 quilos por metro cúbico. Agora, então, vamos aplicar aí a fórmula. Nós temos aqui, primeiramente, que calcular a produção diária de lixo por setor, que é dado por quê? Pela contribuição per capita. Então, ó, o setor 1 tem essa população e a gente tem a contribuição per capita de 1 kg habitante por dia. Então, o total de resíduo que é gerado no setor 1 é 2.375. No setor 2 é o 1.500, que é a população atendida, a contribuição per capita, 1.500. No setor 3 são 1.000 habitantes vezes 1 per capita, que é 1.000 quilos por dia. Lembrando que o setor 3 tem aqueles 2 toneladas por dia a mais. Vamos ver aqui o setor 1. Lá no exercício diz que a coleta é diurna e alternada. Então, é a cada 2 dias. Então, hoje ele coleta, amanhã não. Então, a gente tem aí um acúmulo de lixo entre um dia e outro, certo? Então, o total de resíduos coletados é dado pela quantidade gerada multiplicada por 2. Então, aquela quantidade que a gente calculou ali no slide anterior, multiplicado por 2. E lembrem-se que a gente disse que 90% do lixo é coletado. Então, a quantidade de lixo que nós vamos ter que coletar lá no setor 1 é 90% desse total aqui. Aplicando os valores na fórmula, então, todos esses parâmetros que foram dados lá no nosso exercício, a gente vai substituir aqui. Então, por exemplo, pela jornada de trabalho, pela distância, pela velocidade da coleta, 2 vezes que está multiplicando a velocidade. Então, a gente substituindo esses parâmetros na fórmula e mais a geração dos resíduos pela densidade desses resíduos compactados, que é de 600 quilos por metro cúbico, mais a capacidade do meu veículo e 70% do que ele comporta, que é coletado, a gente tem ali como resultado 0,372. Bom, mas existe no mercado 0,372 veículos? Não. Então, quando a gente tem um número quebrado assim, a gente tem sempre que pensar um número inteiro a mais. Então, não existe 0,37 veículos. Então, a gente tem que considerar para esse setor um veículo, conforme apresenta aqui. Ok? Então, substituindo todos aqueles dados que foram apresentados aqui no nosso exercício, a distância da coleta, a distância da garagem até o setor, a gente vai encontrar aqui para o setor 1 a necessidade de um veículo, ok? Vamos fazer agora para o setor 2. Como eu disse, a coleta no setor 2, ela também é alternada, ok? Então, a cada 2 dias. Então, por exemplo, terça, quinta e sábado. O outro era segunda, quarta e sexta. Então, a cada 2 dias, acumula aquela quantidade de resíduos. Então, a mesma coisa, eu vou pegar a quantidade de resíduos que é gerado pela produção per capita, vezes o número de habitantes, multiplicar por 2, que vai dar esse valor aqui. Lembra que no setor 2 a gente coleta 60%? Então, 60% do que é gerado. Então, 1.800 quilos aqui pela conta.
Aplicando todos aqueles outros parâmetros do setor 2 na fórmula, a jornada de trabalho, a velocidade de coleta, a distância, a densidade dos resíduos, a distância do setor de transbordo, a gente vai encontrar aqui o valor 0,467. De novo, não existe 0,467 veículos. Então, eu tenho que considerar o número inteiro mais próximo, que é 1. Então, para o setor 2, eu vou precisar de um veículo, ok? Como é dia alternado, o mesmo veículo que faz a coleta na segunda, na quarta e na sexta é o mesmo veículo que vai fazer a coleta na terça, na quinta e no sábado, ok? Bom, no setor 3. O setor 3, a coleta é noturna e diária. Além disso, eu tenho um acréscimo de 2 toneladas por dia de resíduos comerciais, que devem ser somados àquela quantidade de resíduos do setor 3, que é em função da população ali residente. Então, o que eu vou fazer? A quantidade de resíduos gerados no setor 3, que é o número de habitantes vezes a contribuição per capita, mais a tonelada de resíduos do setor de comércio, que também é de responsabilidade da prefeitura. Então, eu vou encontrar aqui 1.000, aqui está errada a fórmula, gente, é mais, 1.000 mais 2.000, que vai dar 3.000 quilos de resíduos no setor 3, ok? Bom, por que eu vou considerar esse valor somente o somatório? Porque eu disse que 100% dos resíduos são coletados. Então, todo o resíduo que é gerado no setor 3, os resíduos domésticos e mais os comerciais, todos eles são coletados e levados para a unidade de transbordo, ok? Bom, aplicando na fórmula todos aqueles parâmetros correspondentes ao setor 3, nós vamos encontrar aqui um valor de 0,251. Reforço, então, não existe esse valor de caminhão, 0,251. Então, a gente vai pegar o número inteiro mais próximo, que é um caminhão, ok? Lembre-se, aqui a coleta é diária e noturna. Então, o mesmo caminhão que faz a coleta de manhã, ele pode fazer a coleta no setor noturno. Então, eu posso utilizar um único caminhão na segunda-feira, um único caminhão na terça, um único caminhão na quarta e assim sucessivamente, ok? Mas eu preciso lembrar que eu preciso considerar alguns aspectos de segurança. Então, eu tenho que considerar o maior número de veículos que é utilizado. Então, por exemplo, se naquela conta do setor 1 tivesse dado 2 veículos, então eu teria que considerar, para o meu dimensionamento de frota, 2 veículos, mesmo que nos demais tenha sido um só, ok? Bom, eu tenho que levar em consideração alguns aspectos adicionais para a reserva e manutenção, que a gente considera um valor de 10%. Portanto, eu tenho que o maior número de veículos necessário por dia foi 1, né? Porque é alternada, diurna ou noturna, e que a coleta vai ser em dias alternados, turnos diferentes, porém, eu preciso levar em consideração esse aspecto aqui de reserva e manutenção e de segurança e emergência, porque meu caminhão pode quebrar, eu posso ter algum problema de trânsito, pode ter algum acidente, pode ter alguma manutenção preventiva. Então, eu vou ter que considerar na minha frota, para o planejamento da minha coleta de resíduos do município de Delfim Moreira, o maior número possível de veículos, que seria, então, um caminhão, que foi calculado, mais 10%. Como não existe 1,1 caminhão, a gente vai ter que considerar 2 caminhões para atendimento aí, da coleta de resíduos do município de Delfim Moreira, ok? Então, pessoal, é muito importante vocês refazerem esse exercício, aplicarem essas fórmulas. Vocês podem fazer aí uma variação de distância, uma variação da quantidade de resíduos, a contribuição per capita. Imagine então se nós diminuíssemos a contribuição per capita de resíduos, em vez de ser 1 quilo habitante por dia, fosse meio quilo habitante por dia. Qual o impacto disso nosso sistema, na nossa frota de veículos, né? Então, por isso que é tão importante a gente minimizar a quantidade de resíduos que são gerados dos nossos processos, para a gente maximizar os benefícios ambientais, econômicos e sociais aí, no que diz respeito à gestão de resíduos, ok? Bom, pessoal, essas são algumas das referências utilizadas aí para a nossa aula de hoje, e eu espero que todos tenham entendido bem como faz esse dimensionamento. Lembrando que é sempre importante vocês lerem a apostila que está disponibilizada para vocês. Agradeço a atenção e até uma próxima!